Tânia, bom dia. Bom dia, Tânia. André Renault, bom dia. Bom dia, André. Andréia. Ideoberto, bom dia, irmãos. Graça e paz. Bom dia, Ideoberto. Marcos Jusilene, bom dia. Bom dia, Marcos, Jusilene, Jamile e Gabriel. Renato, bom dia, compartilhado. Bom dia, Renato. Seu Oswaldo, bom dia. Bom dia, seu Oswaldo. Vamos aí com frio, hein? Aí é coisa. Peça já o seu cartão FX. Agora estamos alimentando a propaganda. Tem que ganhar uma beirada aí. Seu João, bom dia. Seu Durval. Seu Durval. Seu João. Bom dia, Bom João. dia. Dona Cátia, bom dia, pastor. Bom dia, Kátia.
Mais um. 8h59. Uma beiradinha. Somente põe na minha fé, todas as excelsa de Jesus, o sacrifício remedor, do sangue do bom remedor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não me posso mais viver, é pela fé que vou viver. Em cada graça sem guardar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Seu João compartilhado. Seu João. Alô, João! Compartilhando. Dona Terezinha, bom dia, irmãos. Bom dia, dona Terezinha. Bem, meus irmãos, nós vamos dar início à nossa escola dominical nesta manhã de domingo com uma oração. Oremos. Santo e eterno Deus, nós te louvamos agradecido por todas as bênçãos derramadas durante essa semana para nós, ó Pai, e por essa que se inicia hoje. Clamamos, ó Deus, também que tu venha nos proteger, nos guardar e estar debaixo da tua mão poderosa. Perdoa, Deus, o nosso pecado, a nossa falha diante de ti. Ajuda-nos, ó Deus, a caminharmos em busca de santidade e que o Espírito Santo nos influencie através da tua palavra. É o que nós clamamos em Cristo, teu Filho amado. Amém, Pai. Amém. Meus irmãos, o texto que servirá de base é lá em Êxodo, capítulo 20, versículo do 8 ao 11. Êxodo, capítulo 20, versículo do 8 ao 11, nos diz assim: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Muito bem, meus irmãos, hoje nós vamos meditar um pouco sobre tempo para Deus. Os irmãos já devem ter percebido que a vida, o cotidiano do ser humano, o cotidiano de cada um de nós tem se tornado cada vez mais difícil de se fazer tudo que tem que ser feito dentro das horas que nós podemos andar, né? E por isso nós normalmente estamos extrapolando os horários e estamos nos ocupando com muitas coisas, né? E isso acarreta problemas graves para a nossa vida espiritual diante de Deus. Por quê? Porque a vida espiritual, meus irmãos, ela exige tempo, tá?
Nós temos que ter um tempo para Deus. Quem não tem tempo para Deus passa a ter dificuldades, porque é necessário esse tempo, é tão necessário que Deus instituiu um mandamento para isso, né? Como acabamos de ler aqui. 6 dias trabalharás, o sétimo você vai descansar, né? O seu sétimo dia pode ser a segunda-feira, se você for médico, pode ser um outro dia da semana, se for um jogador de futebol, pode ser qualquer dia, desde que você trabalhe e descanse. Porque essa é a lei mais natural do corpo humano, é cansa, descansa. E é necessário, meus irmãos, o descanso, né? E a palavra de Deus já prevendo, o Senhor Deus prevendo que não só é uma questão necessária ao organismo humano, que também é necessário uma reflexão da vida espiritual, de como nós estamos andando, como estão nossas relações com a nossa consagração, com a nossa santificação, com a nossa adoração, com a nossa vida espiritual diante de Deus. Por isso nós temos que ter um momento de reflexão, de meditar sobre isso. E nós temos observado que hoje, muitas pessoas hoje, meus irmãos, não têm mais tempo para orar, não tem tempo para ir à igreja, ou vai na igreja um dia, no outro falha, no domingo vai, no outro não vai. E a maioria das pessoas, na realidade, meus irmãos, elas estão administrando mal o tempo que Deus nos dá, né? Nós temos uma tendência de usarmos o tempo a nosso favor, para o nosso benefício, para nos distrair, para nos divertir, ou para trabalhar em excesso, enfim. O resultado é que o tempo a sós com Deus, que é extremamente necessário, nós temos visto que não tem sido levado tão a sério assim. O ser humano tem perdido a noção do que significa ficar a sós com Deus, né? Ficar a sós com a família, com a sua família diante de Deus. Deus escolheu um dia para isso, um dia especial. Deus consagrou, abençoou. E nós vamos meditar aqui alguns aspectos disso. Essa questão do tempo com Deus é tão séria, meus irmãos, que quando chega lá em Êxodo 31:15, o Senhor disse a Moisés que aquele que fizesse alguma obra no dia que foi consagrado para descanso, ele deveria morrer. A pena de morte para aquele que transgredisse os mandamentos, aquele que transgredisse esse princípio estabelecido. Por isso, há uma seriedade muito profunda nisso aí, tá? E nós temos que prestar mais atenção nesse aspecto da nossa relação com Deus, onde entra o tempo. Que tempo nós estamos realmente colocando diante de nosso Deus? Estamos ficando a sós com Deus? Temos tempo para isso? Vamos administrar o tempo para que possamos ter esse momento a sós com o nosso Deus? Isso é um momento de reflexão. Esse texto nos faz refletir essa necessidade, tá? Para que possamos realmente crescer espiritualmente. É muito importante nós estarmos diante de Deus de uma forma mais, ter um tempo de qualidade diante do Pai, né? Estar a sós com Deus é muito importante. Nosso primeiro ponto aqui, meus irmãos, nós vamos destacar, tá? Que tempo para ficar a sós com Deus, para quê? Primeiro, você já tentou ficar a sós com Deus? Já tentou, já teve essa experiência de, em determinado momento da vida, escolher um canto, sair para um lugar, ir para uma beira de uma praia, ir para um terraço e ficar sozinho com Deus, mas sozinho com Deus, intimamente ligado a Ele, concentrado nele, né? Existem muitas formas, né, de você se ligar a Deus, de nós nos aproximarmos dele, né? Por exemplo, para ouvir o silêncio de Deus. Você já ouviu o silêncio de Deus? É bom aprender a ouvir o silêncio de Deus, porque tem muitas orações que nós vamos fazer ao nosso Deus e que ele vai ficar em silêncio. E existe muito ensino no silêncio de Deus.
Mas nós temos que ter uma certa comunhão com isso. Nós temos que ter uma certa experiência com Deus nesse nível, né? Ouvir Deus, ver Deus no silêncio. Como que eu faço isso? Por exemplo, ver Deus na criação, meus irmãos. Tá? Já tentou chegar num lugar, numa floresta, num zoológico, num lugar onde você fica só olhando a natureza de Deus? Hoje em dia, com a tecnologia, as pessoas perderam o contato natural, né, na criação, né? Ele não está presente. Ele vê foto, ele vê vídeos, ele vê filme, e aquilo ficou muito artificial, né? Então nós vamos descobrir que há uma necessidade de você ficar na beira de uma praia, por exemplo, se você mora perto de praia, ou vai tirar umas férias na praia, de ter um momento a sós de ver ali e começar a lembrar das Sagradas Escrituras, né? Sentindo a presença dele ali. Já sentiu a presença? Você sente a presença de Deus, meus irmãos, de maneira gloriosa. Certa vez eu fui aqui no farol, aqui, ver ficar sozinho lá no farol, lá, comecei a ver o movimento do mar, onde as ondas não quebram, né? Que só se movimenta assim. Aí eu me lembrei lá no princípio, que Deus os céus e a terra, né? Mas antes disse assim, ó, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, lá no Gênesis 1, né? Aí você fica observando aquele movimento das águas assim, você consegue associar, você se desliga do mundo, você se desliga do cotidiano, desse corre-corre, dessas ansiedades, dessas preocupações, dessas coisas todas, e você começa a ver a onda, por exemplo, lá sobe, quebra na areia e corre. Aí você vai lembrar do Jó, né? Onde estavas tu quando eu dei ordem ao mar para não passar dali? Hein? Você começa a associar, é dessas coisas que nós estamos falando aqui. É uma proximidade real, direta entre a criação e o Criador. Por isso o Senhor Deus nos chama não somente para uma meditação física, pessoal, né? Porque depois nós vamos entrar para questões espirituais sérias, porque nós temos que ter essa meditação, mas é uma proximidade de Deus, no sentido de sentir a sua presença gloriosa, né? Na criação, no princípio, que os deuses, os céus e a terra, depois você vai lá no Salmo 24, né? Os céus proclamam as obras do Senhor Deus e o firmamento. Viu lá? Você já parou para ouvir, por exemplo, pássaros cantando? Hein? Já parou, por exemplo, para olhar para o céu à noite e ver as estrelas, ver passar um cometa? Já viu? Pois então, essas coisas estão se perdendo, meus irmãos. E com isso está indo a nossa referência, a nossa comunhão, os nossos netos, nossos filhos. Eles não estão mais aprendendo que o Senhor Deus é o Criador de todas estas coisas. Leva o teu neto, leva o teu filho num zoológico e vê pássaros lá, coisas mais lindas que existem. E ensina a eles, isso aqui foi criado por Deus, estas cores foi Deus que colocou. Viu? Flores lindas, é Deus quem criou. Essas cores foi Deus que combinou, as combinação de cores. E portanto, meus irmãos, sentindo a presença de Deus e ter sentimentos de gratidão a sós com Deus. Nós estamos muito habituados, meus irmãos, a agradecer. Obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos. Obrigado, Senhor. Parece um mendigo pedinte, né? Que toda hora tem que agradecer algo que ganha. Mas parou para pensar se você um dia não pode parar e sentar do lado do Senhor Deus. Eu gosto muito de ver quando Jesus Cristo andava e às vezes se aproximava das pessoas. Sentar ao redor, sentar ao lado do Senhor Deus e conversar com Ele assim intimamente, falando com Deus. E ter sentimento de gratidão por tanta coisa que ele fez aquela semana. Por isso ele pede um dia para estar a sós com ele, tá? Para comunicar, para se aproximar, para ver a grandiosidade, para ver o amor, para ver a graça. Quanta coisa o Senhor Deus nos livrou, quantas coisas nos abençoou, quantas vezes nossos filhos, nossos netos, nossas famílias, pai, mãe, né, tios, enfim, são abençoados. Mas não corre, aquele coisa que vai, levanta e trabalha e vem, e chega no final de semana, está lá, e se bobear, não passa mês todo, ano todo. Já tentou para meditar esse ano agora, quantas vezes ficamos a sós com Deus, sentindo a presença de Deus, pelo amor que Ele tem por seus filhos, pelo cuidado que Ele tem, não é verdade? Como que Deus é bom, como Deus é misericordioso.
aquele desejo da alma do convertido, da alma dos filhos de Deus de estar presente a Deus, de estar junto dele. É extremamente importante. Ouvir Deus falar ao coração. Quantas coisas, meus irmãos, nós temos no coração. Às vezes nós saímos de uma semana de trabalho, às vezes saímos de uma semana terrível, né? Coração abatido, às vezes angustiado, às vezes triste, às vezes com sentimentos realmente de largar tudo, porque não vai bem. Estão lembrados lá quando Elias vai para o deserto? Ele queria ficar sós com Deus, ele queria largar tudo. Mas glória a Deus que ele foi procurar Deus, vai ficar sós com Deus. Foi lá para o Sinai, foi lá para o monte de Deus, lá ficar sós com o Senhor Deus. Foi onde o Senhor Deus, ele ouve o silêncio de Deus, ele ouve o vento, ele ouve a presença de Deus se aproximando. Agora eu pergunto, e nós? Será que nós estamos realmente caminhando nessa direção constantemente? De ter momentos a sós com Deus? Já parou? Já parou para sentar em algum lugar e ficar lá quieto, sem ninguém vir? Ei! Jesus tentou isso várias vezes, mas muitas das vezes foi interrompido, né? Porque ele era muito procurado. Mas mesmo assim o Senhor Deus fala ao nosso coração. Porque nós temos uma tendência de ler e sai daqui, já vai não sei para onde. Até nós mesmos que dirigimos igreja, que trabalhamos no reino de Deus, tá, meus irmãos? Trabalhamos demais. E você não vai ver pastores aí se dedicando porque não tem tempo, porque a igreja incomoda muito, porque a igreja vai dizer, ei! Quando o Senhor Deus determinou um tempo a sós com ele, ele disse, se desliga disso tudo. Sai disso. Fica aqui comigo. Vamos ficar quietos aqui nós dois. O que é que você acha? Já tentou ficar quieto sozinho com Jesus? Pois é. Para ouvir falar ao coração, Jesus, meus irmãos, sentia necessidade de ficar a sós com o Pai. Jesus, que teve uma vida difícil, tá? Você pega um homem perfeito dentro de um mundo como o nosso, lidando com pessoas falhas, fracas, decepcionando a cada dia que passa. Houve um momento que deu vontade de sair, houve um momento que ele vai para o Getsemane, pede. Mas houve grandes momentos na vida dele que ele sobe ao monte para orar, né? Conforme está lá em Mateus 14, 23, ele diz assim, ó, em despedida as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo à tarde, lá estava ele só. Multidões, meu, está falando aqui, multidões de gente o dia inteiro. Se Jesus não tivesse um momento de reflexão, um momento de carregar as baterias junto com o Pai, porque às vezes nós olhamos para Jesus Cristo e achamos que ele não precisava disso, né? Mas aqui no texto diz que ele precisava, e ele ficava cansado, ele era humano. E ele vai deixar lições preciosas nesse quesito do mandamento. 6 dias trabalharás, vá descansar, é o Shabat, né? Tem que estar lá, sábado do Senhor, é descanso, tá? Vai ficar, e Jesus ficava, por quê? E lá estava ele só. Às vezes a tarde toda. E começou a escurecer e estava ele lá em cima. Sozinho com o Pai. Conversando, orando, meditando, falando. Uma vez ele subiu no Monte da Transfiguração, lembra? Subiu com os discípulos. Subiu a sós com os discípulos, se retirou um pouquinho. Veio Moisés e Elias conversar com ele. E o Pai junto. E o Pai junto dele. Ouça, esse é meu filho, em quem me comprazo. A ele deveis ouvir. Você imagina você ter uma comunhão tão profunda assim com Deus, de ter esses momentos com o Pai? Aí quando nós vamos na igreja, meus irmãos, nós vamos bem. Porque a presença de Deus em nós é muito satisfatória. Né? E em Lucas também 6,12 vai estar registrado lá. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus, porque tinha que tomar grandes decisões no outro dia. Meus irmãos, a meditação com Deus, ela antecede grandes decisões. Nós temos uma tendência de querer resolver as coisas, muitas das vezes nem sequer orar. Né? Nós criamos um projeto, criamos um plano, né? Às vezes queremos possuir algo, às vezes queremos colocar um filho na faculdade, queremos que os filhos estudem e orientar, mas nós não temos esses momentos a sós.
Isso mesmo, momento a sós com o nosso Deus. Um tempo para Deus. Nós estamos excluindo dia após dia um tempo para Deus. Aí apareceu o celular e acabou com o restinho do tempo que tinha. Porque onde você está, o celular está tocando. Não tem jeito. Né? E as pessoas acham, não, mas o meu celular, eu oro. Conversa. Deus não está querendo te ouvir através de celular. Deus não está querendo que você fique mandando mensagem por celular somente. Tá? Ele está querendo que você entregue uma mensagem pessoalmente. O que está acabando com a humanidade é essa ausência de contato. Essa proximidade com pessoas. Essa proximidade com Deus. Proximidade com Jesus. E nós temos visto o que, meus irmãos? Famílias sentadas numa mesa que não se comunicam, não se falam com o outro, um lá no celular. Tá, os caras pediam comida pelo celular. Mãe, passa o arroz. Tem que tomar cuidado com isso. Porque o celular, ele é bom quando ele é bem administrado. Vocês querem ver um teste? As pessoas não conseguem ir na igreja sem levar o celular. São incapazes de deixar o celular no carro. Porque esse uma hora que vai ficar no templo, essa uma hora dá a impressão que vai morrer, vai dar um infarto. Se não tiver um celular. Parece que o celular agora faz parte, é um compasso, né? Que está no coração. Se te desligar, ele morre. E isso tem feito com que as pessoas não tenham mais tempo para Deus. Para tomar grandes decisões, é necessário estar a sós com Deus. Nunca esqueça isso. Dê um tempo a Deus. E você será extremamente bem sucedido em tudo quanto fizer diante do Senhor nosso Deus. Porque Deus é bom, misericordioso. Mas Deus gosta de conversar. Os irmãos já viram isso, não? Como Deus gosta de conversar conosco? Gosta. Ele senta, ele conversa com Moisés, conversa com Abraão, conversa com Isaac. Conversou com todo mundo. Isso, igual Jesus. Jesus conversava, fazia visita, ia nas casas. Isso mesmo. E sabe por quê? Porque ele tem prazer de ser bênção onde ele está. E ele é, né? Por isso que ele disse a Abraão, Abraão, sê tu uma bênção. O que ele estava dizendo? Abraão, para tu ser uma bênção, eu estou contigo. Tu é meu amigo. Abraão foi chamado amigo de Deus. Sê tu uma bênção. Se nós pararmos para andar com Jesus, meditar, ter momentos que eu estou falando sério, meus irmãos. Tirar 30 minutos, tirar uma hora. Hoje em dia a gente fala em 30 minutos e uma hora para uma pessoa que tem que ficar só. Ela consegue ficar só vendo um filme, uma hora, até mais. Ela consegue ficar só vendo televisão, é capaz de ficar 2, 3 horas na frente do celular e ela não consegue ficar a sós, sem celular, sem nada, sem televisão, sem nada, sem estar perto de ninguém, sozinha com Deus. Meu Deus, chegamos a esse nível. Tá? E só que isso está criando uma distância de relacionamento muito perigosa para o homem. Tá? Muito perigosa, porque quanto mais distantes começamos a andar diante de Deus, menos nós estamos consultando Ele, menos nós estamos nos envolvendo com Ele. Tá? Tempo para meditar. É por isso que o Senhor Deus disse assim, olha, 6 dias você vai fazer toda a tua obra, mas o 7º dia, o dia de descanso, o dia que separei para você descansar, é um dia para você meditar. Meditar. Meditar na palavra de Deus. Os irmãos, quer ver uma coisa? Quantas vezes nós chegamos em casa e meditamos sobre o estudo bíblico, né? Que houve na quinta ou na terça, ou que houve na escola dominical? Quantas vezes, meus irmãos, nós sentamos com a família, você ouviu lá o que o pastor falou? Hein? O que você acha? O que você acha disso? O que você acha daquilo? Mas na Bíblia diz isso. É isso que Deus está falando aqui. Meditar na palavra, no sermão, naquilo que está lá. Fique a sós com Deus. Tempo para Deus é tempo para a palavra de Deus. É tempo de estar a sós com todo o Criador. E meditar na palavra. Tirar dúvidas. Botar o joelho no chão. Tem muitas pessoas que acham, meus irmãos, que tirar dúvidas da Bíblia, tá? É só ler livros e mais livros. Eu recomendo ler livros. Eu leio, tenho livros, mas tem um problema. Você sabe quem escreveu a Bíblia? Quem inspirou a Bíblia para ser escrita? O Espírito Santo. Tenha um tempo a sós com o Espírito Santo e você vai ver como que você vai descobrir coisas da Sagrada Escritura. Porque foi ele que a inspirou, portanto é ele que ilumina o entendimento dela.
Ah, não, só se eu fizer seminário. Onde é que está escrito isso? Nunca teve escrito isso na Bíblia. Se você vai fazer seminário para entender a Bíblia. Precisamos sim, tem coisas complexas, tem. Mas para a nossa meditação diária, para a nossa meditação do dia a dia, da nossa meditação com a família, nesse dia do Senhor separado para isso. O dia do Senhor, preste bem atenção na palavra que ele fala aqui, tá? Lembra-te do dia de sábado, você quer ser de trabalhar, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor. Não é teu e nem meu, é dele. Ele faz questão de botar isso na lei. Tá? É dele, não é dia de eu ir lá para jogar bola, não é dia de eu ir lá para curtir não sei o quê, é dia de eu meditar, estar só com o Senhor. Viu? Isso mesmo. Ah, não, mas aí é demais. Se você não ama a Deus, não tem prazer. Eu fico me perguntando às vezes, será que se eu soubesse que o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo, está num determinado lugar todo domingo, eu não ia lá para conversar com ele? Principalmente para pedir, né? Para pedir, então, é que não ia faltar, né? Estava na fila, um filão, uma fila imensa lá de ver. Agora, se ele estivesse lá falando assim, olha, hoje não tenho pedido, não vou atender ninguém. Eu só quero sentar com vocês. Pronto. E aí? Eu falo e vocês me ouvem. Que bom, né? Que bom. Um dia que nós chegamos diante de Deus e falar assim para o Senhor, Senhor, hoje eu não quero pedir nada. Eu estou aqui para te agradecer. Eu estou aqui que eu quero andar quieto. Eu vou andar em silêncio junto contigo. Andando com Jesus em silêncio. Você vai começar a ouvir, Jesus vai ler no teu pensamento. Às vezes a pessoa fala, quando eu digo aqui que para ouvir o silêncio de Deus, meus irmãos, é Deus falar o pensamento, Deus falar o coração, através do silêncio dele. Deus é todo poderoso para isso. Né? Meditar, tempo para meditar na palavra. Né? O que a palavra diz a cada um de nós. Você sabe o que a Bíblia diz para você essa semana? Nós temos uma facilidade muito grande, meus irmãos, de esquecer que tudo que está acontecendo com nós é Deus falando conosco, hein? Aí quando chega no dia do descanso, será que eu tenho me lembrado das coisas que Deus falou comigo aquela semana, através das Sagradas Escrituras? Quando eu olho para a minha Bíblia aqui assim, eu saio para o serviço, eu vou pensando em praticá-la? Ou será que quando chega no final de semana eu paro para pensar e olho para a Bíblia e falo assim, essa semana o Senhor Deus não falou em nada, né? Não, meus irmãos, a palavra de Deus é muito importante para o nosso viver diário. Ela é que conduz os meus passos, ela é que ilumina o meu caminho. Isso mesmo. Então quando chega num dia, se você ficar sós com Deus, fique lembrando das coisas que aconteceram durante aquela semana e vai associando a palavra. Vai associando a Bíblia. Aí você vai começar a entender a Bíblia. É assim que funciona. Meditar, estar a sós com o Pai, ter tempo para Deus, quer dizer ter tempo para compreender a palavra dele na meditação do dia a dia. É muito importante meditar dessa forma, né? A salvação, meus irmãos, ela procede da pregação da palavra. Às vezes, meus irmãos, nós estamos a sós com... Não ficamos muito a sós com Deus, mas estamos ali querendo falar do Evangelho para as pessoas. Será que eu sei qual é a melhor forma? Será que eu estou buscando em Deus, naquele momento de a sós com Deus, falar, pai, eu tenho uma pessoa aí que eu vou pedir para ti, para ajudar. Conversa com Deus, né, meus irmãos? Quando eu digo ficar a sós com Deus, não estou dizendo que é quietinho de tudo, não. Viu? Conversa com ele gosta, já falei, ele gosta de conversar. E ele já conversa aqui, a parte dele, a fala dele, ele já mandou registrar, e agora ele quer ouvir a nossa fala, que não está registrado, né? Nós temos que conversar diretamente com ele. É por isso que ele disse, não resiste agora que eles vão falar, não. Mas o que eu for falar pode registrar porque é imutável, né? Não vai mudar nunca, é o mesmo assunto. Tá? Agora ele não, ele tem que vir conversar comigo. Por quê? Porque você está querendo falar de Cristo para um parente, para um pai, para uma mãe. Eu pergunto para você, será que nos dias de descanso, de dia de estar a sós com Deus, aquele tempo que você tira para Deus, você tem levado esse assunto no coração diante de Deus? Um assunto de pesar, um assunto de um desejo profundo, que Deus toque no coração de certas pessoas, na sua vida, dos seus relacionamentos pessoais? De uma filha que está se desviando, de um filho que está se desviando? Hein?
Será que nós temos usado dessa prerrogativa, dessa oportunidade que o Senhor Deus tem nos dado? Meditando na palavra de Deus, saber o que vai falar. Nós temos que meditar, meus irmãos, na palavra de Deus. E para isso tem que ter tempo. Às vezes nós achamos que temos... Eu já falei para os irmãos, nós temos tempo para tudo. Né? Tempo para passear, para sair, para andar, para ir no mercado. Eu não sou muito de entrar em mercado, não, mas a mulherada gosta de entrar em mercado e faz um tour lá dentro, né? Passeia, capaz de ficar 2 horas lá dentro, né? Pois é. Agora eu pergunto a você, e em casa meditando para criar a filharada toda? Bem, tem um tempinho a sós lá para sentar lá com o filho vem cá, vamos cantar um gorinho. Vamos cantar um hino ao Senhor. Você sabe quem foi? Ontem ainda estava perguntando para o meu neto. Ontem perguntei para o meu neto assim, quantos animais Moisés colocou na arca. Aí ele ficou regalado para mim assim. Ficou meditando, né? Eu falei para ele, não foi Moisés não, foi Noé. Tem que chamar atenção assim, entendeu? Conversar com eles. Ué, mas tem que ter tempo. Não fica pensando que só não ganha dinheiro, não ganha dinheiro. Ei, lá vai cartão, né? Lá vai cheque. Aí no final do mês tem que trabalhar 10 vezes mais para poder pagar por tudo. Ei, a vida é simples. Tenha tempo para Deus e você vai ver que ele repete isso lá em Mateus 6. Hein? Buscar essas coisas, o resto será acrescentado. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, essas coisas serão acrescentadas. Esquece de estar se matando, procurando coisa. Tenha sós com Deus, vai lá procurar o reino de Deus, vai estar sentado com ele. Às vezes eu fico vendo assim uma cena, né? De um pai, do avô sentado com um filho conversando, eu fico imaginando um filho de Deus sentado com ele. Jorge Miller foi chamado de um grande homem de oração. Realmente foi. Tá? Tinha alguns orfanatos, tinha 4 ou 5 orfanatos que foi sustentado só com oração. Hein? Ele disse assim, o Senhor Deus nunca me disse não. As pessoas que conheceram, você lê a biografia de Jorge Miller. Jorge Miller diz assim, ó, o povo que conhecia Jorge Miller fala assim, e ele conversava sozinho o dia todo. Ele não está falando sozinho não, ele está conversando com Deus. Aí eu me pergunto assim, e eu, que vivo nessa correria, e vou para lá, e venho para cá, e não tenho tempo para Deus, e não sento com Deus. Meu irmão, dá um time, dá um tempo, dá uma parada. Hoje eu vou ficar a sorte com Deus. Faça isso, tá? Hoje eu vou ficar a sorte com Deus. Aí você vai ficar vendo sozinho lá, vai meditar. E o seu filho chegar perto, ou neto, alguma coisa, você senta, ó, vamos ficar quietinho, que nós estamos com o Papai do Céu aqui, estamos conversando com ele, tá? A santificação, meus irmãos, ela vem do poder da palavra e da oração. Quer ser santo? Fica sós com Deus, tem um tempo para ele. Isso. Chegai-vos a Deus, e o que o Tiago diz? E ele se chegará a vós outros. Aí vai dizer na sequência, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que eu vou conseguir resistir ao diabo se eu não tenho tempo para Deus? Chegai-vos a Deus ali vem dar ato de praticar a palavra, de exercitar e de viver segundo os padrões estabelecidos nas Sagradas Escrituras. Mas para mim ter sucesso nessas áreas da minha vida, é necessário ter um tempo para Deus. Meus irmãos, nosso Deus não é um professor que vai lá dar aula uma vez por semana, não. Tá? Ele é Deus presente. E quando chega num determinado dia da semana, ele quer sentar com seus filhos. Ele é pai de família. A família dele é a igreja. E aí, às vezes, eu me pergunto, poxa vida, se nessa semana eu não tive tempo para Deus. As pessoas acham só porque a gente fica aqui estudando a Bíblia, estuda, e lê, e faz sermão, e faz não sei o quê. Que isso é tempo para Deus. Não, isso é trabalhar para Deus. Isso. Você vai lá na igreja, lá cantar, louvar no culto, é prestar serviços para nosso benefício. Agora, a sós com Deus é outra história. É fazer assim com a Bíblia, pegar o que tem de Bíblia dentro e ficar com ele. Pode ser sentado num quarto, pode ser num lugar, pode se ter capacidade de concentração, não tem problema, fica lá quieto no seu canto.
Mas ter tempo para Deus é extremamente necessário e importante. A santificação vem pela palavra de Deus e pela oração. Quer ser santo? Chega a Ele, e Ele se chegará a vós outros. Ora, coloca diante do altar de nosso Deus todos os ensinamentos necessários. Faça isso, meu irmão. Coloque no altar de Deus todos os ensinamentos necessários que já vem aprendendo durante anos. É ou não é? Como é que está a tua reserva aí? Como é que está a tua biblioteca interna? Hein, meus irmãos? Como é que está? Está reserva? Tem estoque? Hein? Tem prateleira aí dentro? Ou só tem uma mesinha? Não. Tem prateleira. São 66 livros que tem que estar arrumado lá. Um pouquinho de cada parte, porque tudo não vai dar. Mas um pouquinho de cada livro tem que ter. Viu? Por quê? Quando você sentar com meus irmãos, quando nós tirarmos um tempo para Deus, nós temos que lembrar que nós vamos tirar um tempo com alguém, tá? Que conhece muito bem a Bíblia, viu? É a palavra dele. Então não adianta querer para inventar história para ele. Tem que ir com a palavra, meditar pela palavra, orar. Orar que é conversar, já falei que Deus é do diálogo, né? E portanto, que a santificação, meus irmãos, ela vem por aí. Quer ser santo mesmo? Busca a santidade, se separa. Aqui o tempo do mandamento é santificar. Santificar quer dizer se separar. Separa um dia, tira um dia. Se tu é médico, se tu... qualquer coisa que tu não... Você tem um dia, é dia por lei. Você tem que ter um dia, tá? Tira um dia a sós com o Pai. Fica com Deus um tempo. Conversa, ora bastante. Né? Jesus passou a noite inteira orando a sós com o Pai. Que coisa bonita. Hein? Às vezes um crente não está sendo feliz, não está sendo bem sucedido, porque não tem mais tempo para Deus, meus irmãos. Eu tenho visto crente sofrendo aí, crente aí com dificuldade para tudo, porque não tem tempo para Deus. Ele tem tempo para ele mesmo, tem tempo para a mulher, tem tempo para filho, tem tempo para trabalhar, tem tempo para carro, tem tempo para tem tempo de ir lá para a praia, vai dizer o E o tempo de Deus? Como é que está? Será que eu tenho tido realmente uma preocupação no meu coração de ter um tempo para Deus? De estar ali presente diante do meu Deus, sentado ali junto com Ele? Subir um monte, não estou falando você ficar subindo um monte não, mas pode ser simbólico, tá? Quando fala subir ao monte é que se separou, se afastou um pouco. A ideia de se afastar é extremamente importante. Se desliga, essa é a ideia. Se desliga, vai sozinho. Não carrega aquele fardo pesado nas costas, a semana inteira carregando. Quando eu falo semana, né, cara? Tem gente aí que está carregando fardo de ano todo. De mês inteiro, acumulando. Aí quando chega um belo dia, não aguenta mais, fica estressado. Né? Nada disso. Tira um tempo para Deus. Fique com Deus. Vai lá e senta com Ele e vai conversar. Né? As nossas vidas, meus irmãos. Tá? Tempo para meditar em nossas vidas. Se estamos bem com Deus, se conseguimos testemunhar. Está meditando sobre isso? Tem de meditar. Como é que está a sua vida com Deus? É uma meditação pessoal. Como é que está o meu relacionamento com Ele? Será que nós temos meditado sobre isso? Será que nós temos parado, olhado, falando assim, estou mal, hein? Não busco mais o Senhor, não oro como convém, não tenho lido a Bíblia como deve. Estou mal. Estou precisando de uma chegada, estou precisando me aproximar mais, estou precisando de estar com meu Pai. Não é verdade? Hein? Meditando se estamos bem com Deus. Você está bem com Deus, querido? Se eu perguntar para você, você está bem com o Senhor teu Deus? Está tranquilo com Ele? Será que você está conseguindo? Será que eu estou conseguindo? Nós estamos conseguindo testemunhar? E por que então que eu falei no testemunho? Às vezes a gente falha no testemunho, a gente falha em certas coisas, porque a gente avalia, nós avaliamos a nossa vida, meus irmãos, baseada no princípio de que eu leio muita Bíblia, eu oro. Tem de meditar para saber como é que estão indo as coisas. Né? Nós temos que ter, meus irmãos, esse tipo de coisas, tá? Tempo para planejar a nossa vida com Deus. Você tem planejado a sua vida com Deus? Você sabe o que quer dizer isso? Planejar a sua vida com Deus. Eu vou tirar férias. Tem igreja perto? Não? Será que eu tenho? Será que eu boto isso na minha agenda? Hein? Eu vou ficar lá no domingo,
Lá, será que tem uma igreja lá que eu posso ir na escola dominical? Será que eu posso ir lá num culto à noite? Será que eu posso adorar a Deus nas minhas férias, na minha folga? Hein? Às vezes eu fico preocupado, porque eu faço meus planos para sair, para viajar, e não levo em consideração isso. Né? Porque a família toda passear um mês sem Deus. Como se isso fosse possível. É aí que a gente descobre como que ele é misericordioso e bondoso para conosco. Né? Não existe um mês sem Deus, não existe nem um minuto sem Deus, nem segundo. Que se ele vira, a Bíblia diz que se ele virar o roxo, a natureza, a criação já define. Agora imagina eu achando que eu posso ficar um mês longe do meu Senhor. Não dá. Tem que ter um tempo com Deus. Tem, tá? Tempo para planejar. Planejar. Vai comprar uma casa, meu irmão? Já conversou com a família, conversou com a esposa, conversou com tudo? Hã? Tá bom, agora faz o seguinte, inverte. Volta a fita. Primeiro, vou como chefe de família. Se for uma mulher que está tomando conta da família, porque o marido partiu, a sós, tempo para Deus. Tempo para planejar. Pai, estou querendo comprar uma casa aí. Tu já sabes o lugar. Deus não é apanhado de surpresa por nossas orações, hein? Ele já sabe o lugar. Ele já sabe se você vai ser bem lá. Ele já sabe tudo. Só que nós temos uma maneira de chegar diante de Deus com a nossa casa. Com o nosso plano. Sabe por que isso acontece? Porque nós não temos tempo para ouvir Deus. Nós não temos tempo para ouvir o nosso Pai. O resultado disso? Quantas coisas já foram feitas em nossas vidas? Seria esse tempo para poder planejar junto com Deus. Para poder se humilhar diante de Deus. Falar o que tu tens para mim. Hã? E o resultado é casamento infeliz, negócios mal feitos, situações ruins. Por quê? Não teve tempo para Deus. Meu irmão, vamos ter tempo. Tempo para Deus. Vamos administrar bem o tempo para evitar cair numa armadilha. Tá? E por fim, meus irmãos, o perigo de gastar tempo demais com o mundo. Porque já que nós estamos inseridos dentro do mundo, ou nós estamos gastando nosso tempo com Deus, ou então você vai estar gastando, nós vamos gastar o nosso tempo com as coisas do mundo. Isso mesmo. Não tem outra coisa. Você não vai gastar seu tempo com Marte. Não, você vai gastar seu tempo aqui, na Terra. E aqui tem muita coisa para ser oferecida. E existe um grande plano para fazer-nos distrair, para nos distrair, para nos afastarmos, para não ter tempo para Deus. Sobrecarregue ele, ofereça crédito para ele, faz ele se endividar todo, vai ficar angustiado, vai ficar preocupado, vai ficar ansioso, vai ter que trabalhar demais, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo. Quando terminar a semana, ele nem sequer orou direito, nem leu a Bíblia. Você sabe de quem eu estou falando? Daquele que disse para Jesus, se tu te ajoelhares, olha só o que ele queria. Se tu te ajoelhares, eu te darei todos esses reinos do mundo que isso me foi dado. Adão passou para ele, debaixo do controle divino. Né? Aí eu pergunto para o irmão, será que eu tenho realmente vigiado isso? Ao invés de gastar meu tempo com coisas do mundo, se envolvendo com coisas do mundo, se envolvendo com historinhas do mundo, com os prazeres da carne, com os prazeres do mundo. Ao invés de ter um tempo para Deus, um tempo com Deus, nem é para ele não, porque ele não precisa disso, mas é um tempo com Deus, hein? Será que eu tenho feito isso? Perigo de gastar tempo demais com o mundo. Se estiver faltando tempo, não é porque o tempo é pouco, hein? Mentira! Se você disser para mim assim, eu não tenho tempo, tem! O que está acontecendo é que está mal administrado. Não podemos cobrar de Deus. Deus nos deu 24 horas, 8 você dorme. Vamos botar que durma 8, que tem gente aí dormindo 4, 3, 2, tá? Para poder ter mais tempo para se envolver com tudo, menos com ele. Lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo do 11 ao 14, ele vai dizer assim, ó, podemos nos envolver tanto que nós podemos esquecer do Senhor. Ele diz o que quando o povo entrou na terra prometida? Lembrar-te-ás do Senhor teu Deus que te deu toda essa terra que prometeu a seus pais. Lembra-te de cumprir todos os mandamentos que eu vos dou para não esqueceres da minha palavra.
Sentiu isso? Para não esquecer, é necessário ter tempo para Deus. É necessário de estar com Deus, com o nosso Senhor Jesus. Tá? Não cumprir os mandamentos, não cumprir os seus juízos e os seus estatutos, corremos um risco sério, tá? De nos tornarmos pessoas arrogantes. Isso mesmo. Meus irmãos, quanto mais próximo de Deus nós estivermos, mais humildes nós vamos ficar. Sabe por quê? Sabe? Presta atenção. Deus, infinitamente tudo. E nós, um nada. Isaías chega a dizer lá em Isaías 40 que nós somos menos que um vácuo. Mas aí nós vamos chegando perto dele. Quem é que vai sendo engrandecido? Ele? Não podemos acrescentar nada a ele. Mas quanto mais próximo de Deus eu vou chegando, mais eu vou descobrindo quem eu sou. Isso. Quanto mais eu me consagro, quanto mais eu tenho tempo, quanto mais eu separo o tempo de Deus, é de Deus, não é meu. Quanto mais eu fizer isso na minha vida, mais eu vou descobrir quem eu sou. Quanto mais próximo de Cristo, nós vamos falar igual Pedro: retira-te de mim, porque sou pecador. A consciência do pecado só foi possível com a proximidade. Preste bem atenção nisso. A consciência de quem somos, tá? Só é possível quando nós nos chegamos próximos de Jesus. O lugar do pecador é esse mesmo. É de joelho no chão. Tá? É ali o nosso lugar. Para se aproximar de Deus, nós vamos definir, nós vamos ficando cada vez menor, aprendendo o caminho da humildade. Agora, o oposto é quando eu começo a me afastar de Deus, e esse é o propósito da ausência do tempo. Eu vou ficando arrogante, vou empinando o peito, começo a achar que não preciso de Deus, começo a achar que não preciso de nada. Cuidado. Precisa sim. Tempo para Deus. Tempo com Deus. Tá? Tirar um tempo para ficar sós com Deus. Faça isso. Tire um tempo para ficar sós com o Senhor teu Deus. E você vai ver quanta bênção maravilhosa existe nisso. Tem uma experiência nesse sentido. Faça um teste. Faça e você vai ver que como é importante isso. Tá, meus irmãos? Extremamente importante. Tempo para Deus. Efésios 5,15, para concluir, diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Você sabe o que é remir o tempo? É comprar o tempo. O tempo. É resgatar o tempo que está sendo perdido, jogado fora. Para nada, não serve para nada. Né? Remir é resgatar, é comprar de volta. Jesus veio nos remir, veio nos resgatar. Tá? Aqui Paulo está dizendo assim: remir o tempo porque os dias são maus. Ele está querendo dizer: remir o tempo é resgate o tempo para poder realmente estar a sós com Deus, para enfrentar os dias que vêm aí. Porque só quem tiver a sós com Deus vai conseguir ter vitória nesse campo. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe e nos fortaleça cada dia mais. Muito bem, nós vamos encerrar esse momento de culto diante do Senhor, buscando a presença dele em oração e concluindo assim essa escola dominical desse dia do Senhor. Oremos então. Deus eterno, nós te louvamos agradecido por tuas bênçãos derramadas sobre nossas vidas. Clamamos a ti, ó Deus, que tu esteja conosco, orientando, abençoando, fortalecendo cada dia mais. Perdoa, Deus, o nosso pecado, perdoe nossas falhas diante de ti. Venha, Senhor Deus, nos direcionar, venha nos conscientizar dessa necessidade profunda que nossa alma tem de estar, ó Deus, um tempo contigo, para que possamos, ó Deus, estar juntamente de ti a sós, para podermos meditar, para podermos estudar, para podermos, ó Deus, parar e refletir, ó Deus, a respeito de nossas vidas diante de ti.
Perdoa, Deus, o nosso pecado, a nossa ausência, a nossa displicência, negligência. Muitas das vezes, ó Deus, esquecendo que realmente precisamos de estar junto de Ti. Tire de nós, ó Deus, esses pensamentos que achamos que não temos necessidade. Ajuda-nos, Deus, a cumprir esse mandamento. É o que nós te pedimos em Cristo, Teu Filho amado. Amém, Pai. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, os grandes vejo na tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome a brilhar. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória, Jesus abrir as portas da mansão. Dona Cátia botou assim, que lindo estudo. Amo o meu pastor. Na mais humilde fera adoração, e então cantar eternamente ali. Uma das maiores verdades bíblicas que eu já ouvi. Grandioso és tu, O homem está perdendo seus tempos. então cantar É interessante que é o mais precioso de todos. Né? Uma pessoa que está rica, a ponto de dizer, não acumulei tesouro na terra. Até a noite, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe a todos.